É hoje o requerimento de instalação da CPMI dos atos antidemocráticos. A CPMI do 8 de janeiro deve ser lido daqui a pouco em sessão do Congresso Nacional pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Apesar do governo ter passado a apoiar a instalação da CPMI, a gente ainda ouve ali partidos de esquerda tentando hesitar, não defender oficialmente a comissão. E do outro lado tem os partidos de oposição brigando pelo comando desta comissão, mesmo não sendo maioria. Para falar sobre este assunto, nós vamos receber agora, no CNN Dois Lados, os deputados federais Zé Neto, do PT, e Felipe Barros, do PL. Tudo bem, aos senhores? Bom dia, Brasília, claro. Amigos da CNN, bom dia. Eu vou começar fazendo perguntas para o deputado Zé Neto. Deputado, a esquerda ou os partidos que dialogam com o governo já vestiram mesmo a camiseta de CPMI, Vestiram a camisa da CPMI, eles querem que aconteça de fato? Primeiro, saudar o público da CNN, saudar Felipe, saudar você, Brasília, e dizer que no interior da Bahia, eu sou da Bahia, minha avó tem uma coisa que é o seguinte: cuspiu para cima, ou seja, a oposição queria uma CPI, na verdade, para tentar criar uma narrativa que livrasse a oposição, e grande parte dela, não vou aqui colocar toda a oposição, ligada ao ex-presidente, que é o grupo que de fato esteve na articulação do dia 8 e queriam criar uma narrativa em função do desgaste grande que sofreram em função daqueles atos. E nessa narrativa tentaram emplacar uma CPMI, primeiro era uma CPI, depois CPMI, no sentido de tentar fazer uma cortina de fumaça. Agora, muitos fatos novos aconteceram e a bancada de governo, os apoiadores do governo, nós que apoiamos o governo, decidimos, querem fazer, vamos fazer. Mesmo sabendo que não é o foco principal do Brasil. O Brasil já sabe quem são os responsáveis. A Justiça já investiga, o Ministério Público já investiga, a Polícia Federal já investiga, as imagens são claras, todos sabem, ninguém chegou aqui por acaso no dia 8 de janeiro. Agora, evidentemente que essa situação é uma situação política. O foco do Brasil nesse momento é o quê? Arcabouço fiscal, reforma tributária. O povo brasileiro precisa de tranquilidade, quer olhar o futuro, enxergar um horizonte, e a oposição queria fazer um palanque. Nós vamos discutir, vamos debater e vamos tratar esse assunto de forma tranquila, e é dessa forma que vamos encarar esse movimento, que é um movimento político da oposição que inicialmente queria fazer a cortina de fumaça. E agora vamos tratar esse assunto, sabendo que as investigações já estão ocorrendo de forma muito transparente e de forma muito imparcial. Olha, eu vou pedir para o deputado Felipe Barros responder agora, vou refazer a pergunta para ele. Deputado Zé Neto, se eu quiser voltar até este ponto, que eu acho que você não respondeu muito não, essa é a minha primeira pergunta. Os partidos vestiram mesmo a camisa da CPMI, tanto esquerda quanto direita. Felipe Barros, deputado Felipe Barros, quem está com a camisa de CPMI do 8 de janeiro? Brasília, cumprimento você, a CNN, cumprimento também meu amigo deputado Zé Neto. E digo para você, nós da oposição queremos a CPMI. Nós sempre quisemos, tanto é, o deputado André Fernandes foi o primeiro signatário e o autor desse pedido de CPMI logo no início dessa legislatura. Aliás, o Partido dos Trabalhadores, os deputados e partidos da base do governo, de início, logo após os tristes e revoltantes acontecimentos do dia 8, protocolaram um pedido de CPI e logo em seguida desistiram da CPI que eles mesmos haviam protocolado. Após isso, o próprio governo despendeu recursos do orçamento secreto de RP2 para convencer parlamentares a retirarem suas assinaturas, distribuiu cargos de segundo e terceiro escalão na tentativa de deputados retirarem as assinaturas da nossa CPMI, não conseguiu. Com a divulgação das imagens, e aqui parabenizo a CNN pelo trabalho de jornalismo que tem feito e fez especificamente nesse caso, depois da divulgação daquelas imagens, o PT e a base do governo disse que iria aderir à CPMI, mas o que nós vemos até agora é que não há nenhuma assinatura dos líderes do governo, do líder do PT, de nenhum deputado da base, não há nenhuma assinatura no nosso pedido de CPI. Hoje o presidente Pacheco deve ler
e, portanto, instalar a CPMI. E o governo agora, nos 45 do segundo tempo, quer ter maioria na CPMI. A CPMI é um instrumento da minoria e nós vamos trabalhar para ter a presidência e a relatoria conosco. Deputado Zé Neto, o senhor quer fazer parte da CPMI do 8 de janeiro e, na sua avaliação, por que o governo tem que ficar com o comando, né? Tanto aí os cargos de presidente e relator da comissão. Olha, para que fique bem claro, acontece o 8 de janeiro. Claro que... Eu vou interromper rapidamente, porque a gente vai agora ouvir o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten. Só um minuto. Bom, com todas essas informações, a gente volta para cá, para os estúdios da CNN Brasil em Brasília, retoma o nosso CNN Dois Lados. Eu estou, de um lado, com o deputado Felipe Barros, que é do PL, que é aliado do ex-presidente Bolsonaro, e do outro, o deputado Zé Silva, que é do PT e aliado do Zé Neto, e é aliado do presidente Lula. Deputado Zé Neto, eu vou retomar então a sua resposta, né? A gente está falando do dia de hoje, que é a implementação da CPMI do 8 de janeiro, mas depois de tudo que a gente ouviu aqui, puxando pela questão da publicação feita pelo ex-presidente, que novamente criticou o processo eleitoral e por isso ele está sendo ouvido na PF para saber se instigou, estimulou os atos antidemocráticos. O senhor acha que Bolsonaro não passa ileso dessa, precisa ser ouvido pela CPMI? Basília, inicialmente, lembrar que uma CPMI, depois de encerrada, ela faz o quê? Um relatório e encaminha para o Ministério Público, não é isso? Para que o Ministério Público faça a sua investigação, o STF também promova a sua ação, enfim, a Polícia Federal atue. Tudo isso está sendo feito. Tem o dia 8 de janeiro, a oposição está aí querendo fazer a CPMI, o governo lá atrás, alguns deputados de base do governo, claro, queriam que fosse investigado. As investigações, todas elas, com muita isenção, estão sendo feitas e com transparência. Vocês agora acabaram de mostrar as imagens, tanto dos advogados como do ex-presidente saindo lá da PF. Lembrar, eu estou aqui até com a data, 11/2/2023. O que é que ele diz? Pelo menos diante do TSE, eu não fui eleito. Todo o tempo ele trabalhou para buscar, criar essa insatisfação que gerou esses atos do dia 1º de janeiro. Isso está muito óbvio. Não enxerga quem não quer ver. Vários aliados, inclusive deputados federais, estimularam pelas redes sociais essa situação. Inclusive deputados que estavam reclamando que queriam CPMI. Basta pegar as matérias, diversas matérias, sobre as palestras que ele vinha fazendo lá em Brasília, que vocês vão ver de perto o que é que tem por trás dessa história. Então, o que acontece é que esse puxa-estica, faz, não faz, é pior do que fazer logo e ver o que é que vai dar. E nesse ver o que é que vai dar, nós vamos fazer o quê? A bancada de governo vai para cima, vai investigar, vai exercer, evidentemente, o direito de bancada, porque vamos com os blocos, vamos com o tamanho de cada um, são 15 deputados do Senado, 15 deputados da Câmara, e a gente vai mostrar direitinho quem são os responsáveis, quem são os financiadores, quem estimulou, quem em 4 anos construiu a tentativa de desmonte das nossas instituições, porque o que estava presente ali no dia 8 de janeiro era exatamente isso, tentar desmontar as nossas instituições, tentar dar um golpe de Estado, que era uma coisa totalmente descabida. E vocês viram que no dia 9, as 3 instituições, os 3 poderes reunidos foram ao Planalto, depois juntos foram ao Supremo e deram uma demonstração clara de que nossas instituições, de que nossa democracia, apesar daqueles que não apostavam na nossa democracia nem nos nossos poderes, estão muito mais fortes do que antes e muito mais sólidos. Deputado Felipe Barros, o ex-presidente Jair Bolsonaro estimulou os manifestantes a tentarem acabar com o Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, que está sendo considerado uma tentativa de golpe. Foi Bolsonaro quem induziu as pessoas a destruírem os prédios aqui em Brasília e ele vai ser chamado para depor na CPMI do 8 de janeiro? Brasília, em primeiro lugar, nós temos que lembrar
que logo após o resultado das eleições no segundo turno, o presidente Bolsonaro se fechou no Palácio da Alvorada, recebeu pouquíssimas pessoas e, ao final do ano, viajou de férias com a sua família para os Estados Unidos. Portanto, não houve qualquer tipo de incentivo do presidente Bolsonaro aos revoltantes atos que ocorreram no dia 8. Agora, se formos levar a cabo a tese de que aqueles vândalos estavam tentando um golpe de Estado, o governo Lula está no epicentro dessa própria tentativa. Afinal de contas, o general do Lula, o general Gonçalves Dias, estava dentro do Palácio do Planalto, contribuindo com aquelas pessoas e simplesmente impediu ou deixou de efetuar a prisão dos ditos vândalos e terroristas. Portanto, se formos levar a cabo a tese que o PT tem difundido, que é justamente a de golpe de Estado, o próprio general G. Dias tem que ser um dos primeiros a ser ouvidos pela CPMI. Por que os senhores acham que o ex-presidente Jair Bolsonaro, 2 dias depois dos ataques aqui em Brasília, fez essa publicação em suas redes sociais contra o processo eleitoral? Agora a defesa diz, foi acidental. Esta versão colou o deputado Zé Neto? Claro que não foi acidental, gente. E eu peço aqui, inclusive, eu mesmo fazer isso, vou encaminhar, para que a CPMI avalie cada milímetro dos discursos que foram feitos, das falas que foram feitas, nas palestras que foram dadas lá pelo ex-presidente nos Estados Unidos, colocando claramente ameaças, colocando claramente que, em dúvida, mesmo depois do 8 de janeiro, antes do 8 de janeiro, todos lembram, permanentemente se colocava como vítima, inclusive a saída dele, a forma de tratamento, impulsionando claramente esse ânimo, que é um ânimo totalmente descabido. Nós temos sim que buscar no Brasil a verdade. Temos que buscar no Brasil qual é o foco do que o Brasil precisa. E essa opção da bancada de governo de enfrentar esse debate na CPMI é para acabar esse puxa-estica, que é mais doloroso do que ter uma definição clara, e é isso que nós vamos querer, e é isso que nós vamos fazer para que aconteça a CPMI com transparência, com rapidez, com 180 dias, nesses 180 dias que as coisas possam realmente ser colocadas com muita exatidão e tratar de cuidar da pauta que realmente interessa o Brasil, que não é uma pauta de governo, é uma pauta de Estado, que é a nossa reforma tributária de consumo. Nós precisamos, não é só para o governo Lula, é para o Brasil. Nós precisamos de discutir o arcabouço fiscal. E todo esse esforço que a oposição faz, gente, esse grupo que quer todo o tempo tratar desses assuntos sempre com subterfúgio, sempre com cortina de fumaça, sempre com argumentos que não são condizentes com a verdade, é para desviar o foco real do que nós realmente precisamos nesse instante. Então eu peço que a oposição que faça os questionamentos, mas apresente, acima de tudo, que é o que mais importa para o povo brasileiro, soluções para os problemas que afetam o nosso país. Porque esse, do dia 8 de janeiro, todos no Brasil sabem, inclusive eles próprios, quem são os grandes responsáveis, quem durante 4 anos estimulou o enfraquecimento das instituições, quem todo o tempo colocou em xeque o processo eleitoral e que, mesmo depois dos atos, mesmo depois das eleições, continuou a questionar o resultado do TSE, o resultado das eleições no nosso país. Deputado Felipe Barros, o senhor, inclusive, que é testemunha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em alguns desses processos, como o que tramita no Tribunal Superior Eleitoral, sobre a reunião de Bolsonaro com os embaixadores, neste mesmo em que ele é ouvido sobre a publicação na internet, o senhor foi arrolado pela defesa de Bolsonaro na condição de testemunha de defesa. O senhor está convencido de que outra pessoa usou as redes sociais de Bolsonaro para fazer a publicação dias depois do 8 de janeiro? Basília, se outra pessoa usou ou não, eu confesso que não sei. Agora, o fato é que o próprio presidente Bolsonaro, ou qualquer assessor que seja, rapidamente apagou aquela postagem. Vocês vão se lembrar que eu fui o relator da PEC do voto impresso. Por isso, inclusive, que o presidente me arrolou como testemunha de defesa em alguns dos seus procedimentos que estão em trâmite no TSE e no Supremo Tribunal Federal.
E eu sempre disse, inclusive aqui na CNN por diversas oportunidades, que esse debate sobre o nosso sistema eleitoral, infelizmente, ele foi completamente politizado. Ele é um debate técnico, científico, que em todas as legislaturas se travou esse debate na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O Congresso Nacional já havia aprovado o voto impresso por 2 ou 3 oportunidades no passado, quase que por unanimidade dos seus membros, inclusive. Numa das últimas, a ex-presidente Dilma Rousseff havia vetado o voto impresso e o Congresso Nacional, com o apoio do próprio PT, derrubou o veto da presidente Dilma Rousseff e que, infelizmente, não foi implementado no passado porque o Supremo havia declarado inconstitucional. Portanto, esse assunto foi completamente desvirtuado. Eu tive a oportunidade, inclusive, como testemunha do presidente Bolsonaro, em dizer aos juízes do TSE que nós queremos, obviamente, o aprimoramento da nossa democracia. Nós queremos avançar na tecnologia como outros países do mundo fizeram. Portanto, nós não podemos estigmatizar esse debate da forma como o PT tem colocado, até porque o primeiro projeto de lei do voto impresso que foi votado pelo Congresso Nacional é de autoria do ex-senador paranaense Roberto Requião, hoje do PT. Então, nós não podemos simplesmente esquecer, ignorar e estigmatizar esse assunto. A gente tem muita coisa ainda para tratar e outros 2 lados virão por aí na nossa programação. Espero tê-los mais uma vez aqui como convidados, direita, esquerda, lulista, bolsonarista ou qualquer bola dividida que os senhores queiram protagonizar, né? Nos trazer aqui pontos de vista diferentes, estão mais do que convidados para um próximo 2 lados. Nós conversamos então com os deputados federais Zé Neto, do PT, e Felipe Barros, do PL. Muito obrigada. Agradeço.